living free if I'm still paying for it? A história de Presidente Epitácio teve origem na necessidade, no início do século XX, da construção de uma estrada de rodagem que ligasse o trecho compreendido entre o sertão desconhecido e desabitado desta parte do estado de São Paulo, com o sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Francisco Tibiriçá sabia que a estrada de ferro vinha sendo construída lentamente. O próprio governo do estado de São Paulo também sabia que só poderia utilizá-la, em um prazo longo. As bacias dos rios Feio, Peixe, Santo Anastácio, Paraná e Paranapanema, ainda figuravam nos mapas como zona desconhecida e desabitada. Porém, com o avanço das frentes pioneiras, as tribos daquela região haviam reduzido suas forças, exceção apenas quanto aos coroados. Os caiuás haviam retrocedido, representando um risco menor. Francisco Tibiriçá, que receberá a concessão definitiva para construir a estrada boiadeira, obteve na mesma ocasião autorização do governo do Mato Grosso para a abertura da estrada naquele território, em prosseguimento programado para o lado paulista, a seguir assumindo a direção da empreitada. O destino da estrada seria a região de Vacaria, no Mato Grosso. Como até 1880 a maioria das terras entre as barrancas dos rios do Peixe e Paranapanema continuava inexplorada, conforme se constata em trabalho de Valderi Santos III, o governo de São Paulo contratou Teodoro Sampaio para percorrer e descrever essa região. Em 1886, este iniciou o levantamento de toda a bacia do Paranapanema até sua foz no Rio Paraná. Mesmo assim, a maioria das terras entre as barrancas dos rios do Peixe, Paranapanema e Paraná, permanecia inexplorada, e o governo paulista se propôs a explorá-la. Em 1890 o engenheiro José Alves de Lima é incumbido de abrir uma estrada entre o Ribeirão São Mateus, região de Campos Novos, até o Rio Paraná, para posteriormente chegar-se a Mato Grosso. Entretanto, devido à estrada localizar-se próxima das cabeceiras do Rio Feio, desistiu-se do projeto. Nova tentativa se dá em 1892 com a contratação, pelo Serviço Geográfico e Geológico, do engenheiro Olavo Mel para concluir o itinerário. Em 1893 ele constrói um caminho entre o povoado de São Mateus, no município de Campos Novos do Paranapanema, pelo vale do Rio Santo Anastácio, até as margens do Rio Paraná. Essa estrada, feita apenas para fins estratégicos, em pouco tempo é reabsorvida pela mata. Nesse mesmo ano a empreitada é abandonada por um Mel. Com o governador paulista Jorge Tibiriçá, em 1904 a região volta a ter atenção sobre ela. O governador procurou seu primo, o médico Francisco Tibiriçá, e ofereceu-lhe a administração do projeto. Este, embora tivesse consultório na capital, aceitou a missão. Francisco Tibiriçá procurou o engenheiro Otto Mauser, seu amigo, a quem propôs dirigir os serviços técnicos da obra, que de imediato aceitou. Contudo, pouco depois, Otto apareceu morto numa rua de Campos Novos Paulista. Tibiriçá procurou um sócio e encontrou-o na pessoa do coronel Arthur de Aguiar de Ederichem, rico proprietário de fazendas de criação de gado e de lavouras de café na região de Ribeirão Preto. A união de Francisco Tibiriçá e Arthur de Aguiar de Ederichem resultou na empresa de Ederichem e Tibiriçá, onde o primeiro administraria os serviços da estrada no lado de São Paulo e o segundo no lado do Mato Grosso. No lado mato-grossense as obras foram iniciadas de imediato. Já no lado paulista só mais tarde teve início com os trabalhos de Francisco Guilherme de Aguiar Whittaker, conhecido como Capitão Francisco Whittaker, que já dirigia os negócios do coronel de Ederichem em Ribeirão Preto. Whittaker juntou-se aos dois. Em seguida, sugeriu e obteve autorização para contratar um auxiliar, o coronel Francisco Sanches de Figueiredo. Após o início dado por Arthur de Aguiar de Ederichem, Figueiredo passou a orientar, em março de 1906,
a construção da estrada boiadeira no lado de São Paulo. Francisco Guilherme de Aguiar Whittaker, contratado para a empreitada, primeiro veio pelo Rio Santo Anastácio até o Rio Paraná para escolher o local mais apropriado às instalações de um porto, que seria denominado Porto Tibiriçá. Achando o local, voltou para Ribeirão Preto, de onde era, a fim de reunir o necessário para o início efetivo das obras. Lá, o capitão Francisco Whittaker foi informado que era o novo encarregado da substituição de Francisco Tibiriçá na obra. Com uma flotilha de 5 grandes barcaças e uma lancha de ferro largou o Porto Laranja Azeda, em Ibitinga, descendo o Tietê rumo à sua empreitada. O próprio capitão Francisco Whittaker nos relata como se deu a fundação de Presidente Epitácio. No dia 1º de janeiro de 1907, ao meio-dia, depois de 31 dias de penosa navegação, a flotilha estava ancorada no Porto Tibiriçá. Era o termo de nossa viagem. A primeira etapa estava vencida. Ali naquele momento, estava sendo plantada a semente da atual estância turística de Presidente Epitácio. Como se sabe, as dificuldades iniciais não foram pequenas, principalmente considerando-se que por aqui habitavam as tribos dos índios coroados, Kaiowás e Chavantes. Estas tribos eram temidas até mesmo pelos intrépidos carreiros e tropeiros da época que, por causa desses silvícolas, recusavam-se a passar por esta região. Muitos trabalhadores foram mortos pelos índios, pelos bichos selvagens e pelas doenças, comuns na frente de desbravamento. As adversidades não foram suficientes para impedir a marcha daqueles homens audazes, que a todo custo queriam domar o imenso sertão. A estrada boiadeira foi concluída ao Porto Tibiriçá, homenagem ao governador de São Paulo, Jorge Tibiriçá, ficou pronta em 1908. A ingente batalha tinha sido finalmente vencida pelo último bandeirante. Porto Tibiriçá ganhou forte impulso. Ao seu redor, nasceu um patrimônio, batizado de Vila Tibiriçá. Presidente Epitácio é um município brasileiro do estado de São Paulo. Sua população estimada IBGE era de 44.200 habitantes em 2019. O município é formado pela sede e pelo distrito de Campinal. A cidade tem fama por possuir uma bonita orla fluvial às margens do Rio Paraná e também o terceiro maior carnaval do estado de São Paulo. O nome da cidade foi escolhido em homenagem a Epitácio Pessoa, então presidente do Brasil na época. História. Algumas datas importantes para a história de Presidente Epitácio. 1907, dia 1º de janeiro, ao meio-dia, fundada por Francisco Whittaker, nasce como Porto Tibiriçá a atual estância turística de Presidente Epitácio. 1921, a Lei 18 de Novembro cria o Distrito e Município de Presidente Prudente, a quem Presidente Epitácio pertencia. 1922, inaugurada a Estação Porto Presidente Epitácio da Estrada de Ferro Sorocabana no dia 1º de maio. 1936, no dia 13 de janeiro, Presidente Epitácio é elevado à condição de distrito pertencente ao município de Presidente Venceslau. 1942, o Decreto número 13.075, de 25 de novembro, cria as reservas da Lagoa São Paulo e do Pontal do Paranapanema. 1948, é criado o município de Presidente Epitácio pela Lei nº 233 de 24 de dezembro. 1949, em 27 de março é instalado o município de Presidente Epitácio.
1949. Loteamento de terras às margens do Rio Paraná. Em 30 de setembro dá origem à comunidade do Campinal, nome adotado em referência a Francisco Campinal, da Companhia Agrária, que em 1921 se dizia proprietária de uma grande gleba de terras que ia até o Rio do Peixe. 1958. Presidente Epitácio é transformado em comarca no dia 31 de dezembro pela Lei nº 5.121, sendo que esta lei foi revogada pela Lei nº 5.285 de 18 de fevereiro de 1959, retroativa a 1º de janeiro de 1959. 1960. Iniciada a construção da Ponte Maurício Jopert da Silva, inaugurada em 22 de agosto de 1965. 1963. Em 20 de dezembro é instalada a comarca de Presidente Epitácio pelo Sr. Temer Marconi da Silva. 1964. Temer Marconi da Silva, além de instalar a comarca, assume o primeiro cartório de notas e registro de imóveis desta comarca. 1972, a Lei 497 institui a perífrase Jólia Ribeirinha para Presidente Epitácio. 1980, iniciadas em junho as obras civis da usina hidrelétrica e eclusa de Porto Primavera, hoje Sérgio Mota. 1985, criado em 27 de dezembro, o Distrito do Campinal no município de Presidente Epitácio. 1990, Presidente Epitácio, em 20 de julho, é elevada à condição de estância turística. 1998, em 7 de novembro iniciou-se o enchimento do reservatório da usina Sérgio Mota, em sua primeira etapa, elevando o nível das águas do Rio Paraná até a cota 253 metros acima do nível do mar, etapa esta concluída em 14 de dezembro. Nesse mesmo ano, a CESP começa a construção do novo Parque Figueiral em um novo local escolhido pela população da cidade através de plebiscito. 2001, CESP inaugura o novo Parque Figueiral. 2001, iniciado o processo de elevação do reservatório da usina Sérgio Mota para a cota 257 em 1º de fevereiro. Etapa concluída em 26 de março com a instalação, na ocasião, de 8 unidades geradoras das 18 que têm capacidade. Plenty of space and still